Sumy sempre foi um alvo para o presidente russo Vladimir Putin em sua invasão ilegal da Ucrânia. Foi uma das primeiras regiões que suas forças ocuparam em 2022. Essas forças foram expulsas, avançando rápido para hoje. E Sumy é o assunto de uma ofensiva de verão, uma que Putin lançou após finalmente expulsar a Ucrânia de Kursk. Mas essa ofensiva está falhando. A Ucrânia acabou de colocar 50 mil tropas russas na Oblast de Sumy em xeque-mate. E isso significa que o maior objetivo de Putin para 2025 não será alcançado. No dia 26 de junho, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, foi ao Facebook para fornecer uma atualização detalhada sobre a situação atual em Sumy. São todas boas notícias para a Ucrânia, e isso significa que são todas notícias terríveis para Putin. Defender a região de Sumy é uma das principais tarefas para hoje, disse Syrskyi, antes de enumerar tudo o que a Ucrânia conseguiu para defender a região vital contra as forças invasoras da Rússia. De acordo com os resumos de maio-junho, escreveu Syrskyi, pode-se notar que a onda de tentativas de assalto de verão do inimigo a partir do território da Federação Russa deste ano será afogada. Assim como a tentativa do ano passado de ações ofensivas do inimigo na região de Kharkiv. Em vez disso, nossas decisões aprovadas anteriormente já produzem resultados. Imediatamente, temos uma mensagem enviada da Ucrânia para a Rússia. Seu ataque está falhando, assim como as tentativas do ano passado de tomar Kharkiv falharam. Quão mal eles estão falhando? Syrskyi explica. O avanço das tropas russas na fronteira da região de Sumy foi interrompido a partir desta semana. A linha de confronto de combate está estabilizada. Isso é enorme! Syrskyi está nos dizendo isso. Uma força invasora de soldados russos, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em maio que era superior a 50 mil, foi parada em seu caminho. Isso significa que Putin não pode contar com esses soldados para tomar Sumy. Ele nem mesmo pode contar com eles para estender as linhas da guerra na Ucrânia e colocar mais pressão em outras partes do país. A ofensiva russa está parada, e os 50 mil soldados que Putin pensou que seriam suficientes para tomar Sumy agora estão presos. E a razão pela qual a Ucrânia conseguiu este xeque-mate é a mesma razão pela qual tem conseguido se defender tão bem contra a Rússia por mais de 3 anos. Ela usa táticas melhores do que Putin é capaz de inventar. Syrskyi elogia as táticas de defesa ativa que as forças ucranianas implementaram, observando que uma combinação de ações ofensivas e fortificações inteligentes levaram ao tropeço do avanço russo. No lado ofensivo, a Ucrânia tem atacado Kursk para forçar Putin a desviar algumas das tropas que ele dedicou a Sumy de volta para uma região russa, que ele acreditava ter recapturado completamente. Nossas ações ofensivas no distrito de Glushkovo, na região de Kursk, forçaram o inimigo a enviar uma certa parte das tropas para defender seu território, escreveu Syrskyi. Isso reduziu significativamente as capacidades ofensivas do principal agrupamento de tropas inimigas na direção de Sumy. Syrskyi provavelmente está falando sobre o contingente de forças ucranianas que ainda estão ocupando partes de Kursk. Aqui, Putin afirma que a Rússia erradicou a Ucrânia de Kursk. Ele está errado. De acordo com Syrskyi, conforme relatado por Canal, a Ucrânia ainda detém cerca de 35 milhas quadradas de Kursk, quase todas na região de Glushkovo. Essa operação em Glushkovo não apenas desacelerou a incursão em Sumy, mas também forçou Putin a redirecionar tropas que pretendia enviar para Pokrovsk. Nossas operações ativas no distrito de Glushkovo, em Oblast de Kursk, interromperam esses planos. Como resultado, essas unidades não foram realocadas para outras direções. Uma das brigadas que já se movia em direção a Pokrovsk foi devolvida ao Kursk Canal 13, relatou Syrskyi. 2 pássaros, uma pedra. O que isso nos diz é que a Ucrânia ainda está muito ativa em Kursk e está usando essa atividade para causar estragos nas implantações de tropas de Putin. Ao fazer isso, a Ucrânia está protegendo a vital cidade de Pokrovsk, que é um centro logístico que muitos veem como chave para as ambições de Putin em Donetsk. Além disso, como Syrskyi aponta, quanto mais tropas russas estiverem envolvidas com as forças da Ucrânia em Glashkovo, menos tropas russas serão capazes de lançar ofensivas em Sumy a mais. As fortificações são uma enorme prioridade para a Ucrânia, e ela tem trabalhado arduamente enquanto suas forças distraem as tropas de Putin em Kursk. No comando do nosso agrupamento na direção norte Slobozhansky, foi criado um grupo especial de defesa da região de Sumy. Cidades e comunidades da região.
A tarefa principal é fortalecer as fortificações, a extensão do sistema de engenharia e cercas de fortificação, disse Sierski. Isso nos diz que a Ucrânia não está focada apenas em usar o ataque para afastar as forças de Putin de Sumy. Ela sabe que Putin ordenará mais ataques, apesar de 50 mil de suas tropas já estarem em xeque-mate. Quando esses ataques acontecerem, a Ucrânia estará pronta. Está construindo fortificações enquanto falamos. Além disso, como Sierski aponta, a Ucrânia também organizou as pessoas necessárias para colocar essas fortificações em prática. Além disso, nomeou um oficial que será diretamente responsável por preparar as cidades e comunidades da região de Sumy para a defesa e garantir a eficácia do sistema de engenharia, cercas, nas supostas direções do ataque do inimigo. O deputado de equipamento de fortificação de engenharia foi nomeado, relatou Sierski em sua postagem no Facebook. A construção dessas fortificações ainda está em andamento, aponta o comandante-em-chefe da Ucrânia, mas é um trabalho que agora pode continuar sem interrupções. As forças de Putin estão amarradas. Em outros lugares, eles já enfrentam fortes fortificações nos arredores de Sumy. Se de alguma forma conseguirem romper, essa nova rodada de fortificações simplesmente forçará as forças da Rússia a entrar em um moedor de carne do qual não há escapatória. E tem mais vindo! Muito mais! Construir estruturas de fortificação adicionais, organizar uma zona de matança, construir corredores anti-drones para proteger nossos soldados e garantir uma logística mais confiável para nossas tropas são tarefas óbvias que estão sendo feitas. Mas a eficiência dessas tarefas precisa se tornar significativamente maior. Voltarei com a verificação dentro de um período específico, adicionou Sierski. Novamente, vemos o quão organizadas são as defesas da Ucrânia. Com as fortificações em posição, surgem oportunidades para criar aberturas para as tropas do país. Os corredores antidrones podem permitir que as forças da Ucrânia contornem os invasores russos, potencialmente pegando-os em movimentos de pinça que permitem à Ucrânia atacar de ambos os lados. Caso contrário, eles pelo menos fornecerão áreas de passagem segura para os soldados da Ucrânia, onde eles não precisam se preocupar com os drones da Rússia. Quanto às zonas de abate, a Ucrânia já as usou antes, e elas são extremamente eficazes. Por exemplo, 26 de junho trouxe consigo um relatório da Euromaidan Press de que um ataque de 23 veículos realizado pela Rússia havia caído em uma das zonas de abate da Ucrânia, na região de Donetsk. Dos 23 veículos, 18 foram destruídos em menos de 3 horas. A Ucrânia tem uma estratégia brilhante aqui. Suas zonas de abate alinhadas com arame farpado, minas terrestres e uma série de outras medidas defensivas que forçam as tropas da Rússia a uma paralisação. Uma vez que os russos são parados, drones e artilharia atingem a zona de abate, matando qualquer um pego nas explosões enquanto forçam a retirada de quaisquer sobreviventes. A Ucrânia usa suas fortificações para canalizar as forças da Rússia para essas zonas de abate, tornando-as praticamente inevitáveis se Putin quiser que suas tropas avancem. As zonas de abate são efetivamente mortais. E, de acordo com Sierski, a Ucrânia agora tem uma em Sumy. Ele elogiou os muitos soldados ucranianos envolvidos na defesa de Sumy e deixou Putin com uma mensagem clara para Mulova. Juntos, nós permanecemos unidos. Nós vencemos glória para a Ucrânia. Tudo isso será um enorme golpe para Putin. Após a invasão de Kursk, Putin ficou envergonhado. Ele foi humilhado pelo fato de que a Ucrânia conseguiu realizar a primeira invasão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial. Conforme relata a British Broadcasting Corporation, o objetivo de Putin, após expulsar a maioria das forças ucranianas de Kursk, era criar zonas de segurança ao longo da fronteira com Kursk. Isso impedirá que a Ucrânia consiga fazer algo semelhante novamente. Sumy tem sido um dos alvos de Putin porque é uma dessas áreas de fronteira. Ao tomar Sumy, ou pelo menos ao arrebatar território suficiente no Oblast, Putin consegue sua zona de amortecimento e pode proteger Kursk. Pelo menos esse era o plano. A ofensiva de verão de Putin estava até ganhando terreno antes de Sierski fazer seu anúncio. No dia 2 de junho, o canal Telegram do Deep State relatou que maio havia sido o melhor mês da Rússia para ganhos territoriais em todo o ano de 2025. O recurso afirma que a Rússia conseguiu reivindicar um pouco mais de 173 milhas quadradas de território ucraniano, grande parte dele em Sumy, durante aquele mês. O que foi um aumento substancial em relação aos ganhos de 77 milhas quadradas por mês que a Ucrânia havia limitado a Rússia a alcançar entre fevereiro e abril.
A maior quantidade de território foi perdida na área da ruptura do inimigo na rodovia Pokrovsk-Konstantinovka, onde cerca de 200 km² foram ocupados. Assim como a operação ofensiva de Katsap na região de Sumy, onde pelo menos 110 km² foram perdidos até o final do mês, essas duas áreas representam 70% de todas as perdas territoriais, relata o Deep State. Putin sentiu que tinha impulso. Após vários meses de luta por migalhas, suas forças finalmente estavam tomando partes mais substanciais do território da Ucrânia. O líder da Rússia acreditava que tudo isso era um prelúdio para o resto do verão. Mais de Sumy cairia e Putin teria a zona tampão que ele tanto deseja. Só que isso não vai acontecer. Em vez de avançar, as tropas da Rússia estão sendo forçadas a recuar para defender o território e Kursk que eles pensavam que controlavam. Eles também estavam sendo retidos por fortificações ucranianas. E agora que a Ucrânia está rapidamente trabalhando no desenvolvimento de mais fortificações junto com zonas de morte, isso inevitavelmente levará a mais baixas russas. Essas são baixas que a Rússia não pode se dar ao luxo de absorver. O país já ultrapassou a marca de 1 milhão da Dinamarca, perdendo 1.016.720 de suas tropas até o dia 26 de junho. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, o que deveria ser um rápido avanço de verão se tornará um moedor de carne. Que levará a praticamente nenhum ganho para a Rússia, já que os 50 mil soldados que Putin dedicou a Sumy agora estão presos no checkmate da Ucrânia. Os objetivos de Putin não serão alcançados neste verão, mas quais são esses objetivos? Já tocamos em um deles. Putin quer criar uma zona tampão em Sumy que a Rússia possa usar para proteger seus territórios de fronteira. O Kyiv Independent relatou isso em 14 de junho, observando que a Rússia havia mantido brevemente o ímpeto que desenvolveu em maio nas primeiras etapas de junho. Durante as 2 primeiras semanas do mês, disse, a Rússia conseguiu chegar a 12 pontos, 4 milhas da cidade capital de Sumy Oblast, e havia capturado várias aldeias ao longo do caminho. O mesmo veículo observa que criar uma zona de amortecimento provavelmente não era o único objetivo de Putin. Enquanto a Ucrânia respondia às incursões russas em Sumy, começou a basear tropas e equipamentos em assentamentos de fronteira. Esse aumento na atividade militar ucraniana forçou uma resposta da Rússia, que intensificou seus ataques contra esses assentamentos para erradicar as tropas ucranianas. Esses ataques claramente falharam. Os assentamentos fronteiriços da Ucrânia serviram como plataforma de lançamento para uma nova contra-invasão de Kursk que ajudou a parar os avanços de Sumy da Rússia em suas trilhas. O que sabemos é que um ataque direto a uma cidade do tamanho de Sumy está atualmente fora do alcance da Rússia. Pelo menos, de acordo com Emil Kustahelmi, um membro do coletivo finlandês de inteligência de código aberto, Blackbird Group. Ele conta ao Kyiv Independent que Sumy, que tinha uma população pré-guerra de 255 mil, é grande demais para um contingente de 50 mil soldados russos tomar. Os russos não conseguiram realmente capturar nenhuma grande cidade na Ucrânia desde 2022, com o cerco e captura de Mariupol em Donetsk Oblast. Ele contou ao Kyiv Independent. O que eles podem fazer é colocar uma forte pressão na direção de Sumy e tentar ganhar o máximo de território possível para trazer Sumy ao alcance de artilharia e drones, envolvendo as tropas ucranianas em batalhas defensivas e dando à Rússia alguma vantagem nas próximas negociações. Aí reside outra razão para a ofensiva de verão de Putin. Rússia e Ucrânia têm participado de uma rodada de possíveis conversas de paz na Turquia nas últimas semanas. Essas conversas ainda não resultaram em algo que se assemelhe a um cessar-fogo. Em vez disso, os dois países concordaram com uma troca de prisioneiros envolvendo 1.000 pessoas, com a Euromaidan Press relatando que oficiais dos Estados Unidos da América acreditam que as negociações chegaram a um beco sem saída. Putin já afirmou no passado que a Ucrânia precisa atender a todas as demandas da Rússia para ter alguma esperança de alcançar a paz. Essas demandas incluem a retirada total da Ucrânia de 4 regiões atualmente ocupadas pela Rússia, que incluem a já mencionada Donetsk, além de Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Putin também quer que a Ucrânia coloque limitações em suas forças armadas e está exigindo que os parceiros ocidentais da Ucrânia levantem sanções e descongelem ativos russos mantidos no exterior. Essas demandas são obviamente inaceitáveis para a Ucrânia. No entanto, Putin esperava que o território que suas forças capturaram em Sumy durante sua ofensiva de verão lhe desse vantagem. Tomar Sumy em si nunca foi o objetivo.
Você poderia até argumentar que todo o discurso de Putin sobre construir uma zona tampão era secundário. A pressão era a chave para Putin. Quanto mais danos ele pudesse causar durante o verão, mais fraca a Ucrânia estaria durante as futuras negociações. Agora tudo isso foi virado de cabeça para baixo, as forças da Rússia foram paradas em Sumi, com o melhor que Putin pode agora esperar, sendo o ocasional pedaço de território que não fará muita diferença no grande esquema da guerra. Pior ainda para o líder da Rússia. Siersky diz que a Ucrânia está mantendo território em Kursk, o que não só desvia as forças da Rússia, mas também dá à Ucrânia a alavancagem tão necessária em futuras negociações. A ofensiva de verão é um fracasso. E alguns previram tudo isso. Em abril, o The Telegraph publicou um artigo afirmando que vários especialistas acreditavam que a ofensiva de Putin em Sumi estava condenada ao fracasso. Um desses especialistas, o diretor executivo do Centro de Segurança e Cooperação Ucraniano, Dmitry Smilo, disse ao veículo que, por enquanto, qualquer ofensiva da Rússia na linha de frente é impossível. A Rússia não tem nenhuma grande vitória militar na linha de frente. Então eles querem dar a impressão de que há grandes movimentos e vantagens. Não vemos isso no campo. A ofensiva de verão pode ter sido toda uma cortina de fumaça. Qualquer esforço de Putin para esconder o fato de que suas tropas não fizeram avanços reais por meses? E muitas pessoas sabiam disso. Outro era John Hardy, que dirige o programa da Rússia na Fundação para a Defesa das Democracias. Como Shimilo, ele acreditava que os esforços da Rússia em Sumi não resultariam em muito. O que estamos vendo é apenas um aumento no ritmo de assalto. É muito pequena escala, Hardy disse ao Telegraph. Eles podem abrir um buraco na linha ucraniana, mas não conseguem atravessar esse buraco e alcançar uma ruptura operacional significativa e rápida. Tanto ele quanto Shimilo estavam absolutamente corretos. Desde que esses comentários foram feitos, vimos o aumento. Vimos a Rússia capturar um pouco mais de território em maio e junho do que havia durante os meses anteriores. Mas agora a cortina de fumaça se foi, desapareceu no ar, nunca mais para ser vista novamente. Em seu lugar estão poderosas defesas ucranianas e uma renovada luta em Kursk que combinaram para paralisar a ofensiva de verão de Putin. Antes que conseguisse algo notável, como poderia ficar pior para o líder da Rússia? Simples, a Ucrânia não está descansando sobre os louros. Além de empurrar as forças de Putin para uma situação de checkmate, a Ucrânia está usando a fraqueza da Rússia para recuperar território que a Rússia acreditava ter capturado. Isso é de acordo com o Euromaidan Press, que escreveu em junho 22 que a Ucrânia já retomou a aldeia de Andreevka, que a Rússia conseguiu manter por apenas alguns dias antes de perdê-la novamente. E a Ucrânia não está parando por aí. Em um novo impulso em direção à fronteira russa, a Ucrânia agora tem outro assentamento chamado Unikivka em sua mira. A Ucrânia está ganhando terreno durante uma ofensiva russa que deveria ver as forças de Putin arrebatar mais território. Você pode descobrir mais sobre ambos os assentamentos e o que a Ucrânia está fazendo neles em nosso vídeo intitulado Ucrânia libertou Andriivka. Unikivka é o próximo. A ofensiva de verão de Putin desmoronou. Suas tentativas de formar uma zona tampão e ganhar vantagem sobre a Ucrânia estão em ruínas. Nada disso vai acontecer. Em vez disso, as forças russas estão atoladas lutando contra as tropas ucranianas em Kursk, enquanto seu avanço em Sumi parou completamente. É a Ucrânia que agora está ganhando impulso. A Ucrânia está tomando ou retomando peças-chave do território. E quando a próxima rodada de negociações acontecer, Putin poderá fazer pouco mais do que repetir suas exigências ultrajantes sem nada em Sumi para respaldá-las. E isso nos leva ao que vem a seguir. Não há escala de tempo para quaisquer futuras conversas entre Rússia e Ucrânia. O cessar-fogo também saiu do foco dos Estados Unidos da América, especialmente porque os Estados Unidos da América estão atualmente mais focados na crise do Oriente Médio e na resolução do conflito entre Israel e Irã. No entanto, há sinais de que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está se preparando para oferecer mais apoio à Ucrânia. Em 26 de junho, a British Broadcasting Corporation relatou que Trump teve uma reunião com Zelensky no dia anterior, durante a cúpula da OTAN, realizada em Haia. Essa reunião não poderia ter sido melhor, exclamou Trump à British Broadcasting Corporation após a cúpula. O presidente dos Estados Unidos da América também afirmou que estava considerando fornecer à Ucrânia mais mísseis Patriot, o que reforçaria as defesas aéreas do país e tornaria os ataques aéreos de Putin contra Sumi ainda menos eficazes.
Vamos ver se conseguimos disponibilizar alguns. Você sabe, eles são muito difíceis de conseguir. Embora os mísseis importem, é o sentimento aqui que vai perturbar Putin. Se a pressão contra a Ucrânia é um dos principais objetivos da ofensiva de verão, ele falhou categoricamente em alcançar esse objetivo. Suas tropas estão paralisadas, e o presidente dos Estados Unidos da América está falando sobre maneiras pelas quais seu país pode ajudar a Ucrânia a repelir as forças da Rússia. Este deveria ser o verão de Putin. Em vez disso, pode se provar ser o verão de sua ruína. Se você está interessado em aprender mais sobre essa cúpula da OTAN, publicamos um vídeo no qual examinamos a principal mensagem que a OTAN enviou para a Ucrânia no início da semana. Ainda não acabamos. Confira o vídeo para aprender mais e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.